Olá, sejam todos bem-vindos a este canal mais uma vez. Creio que se você está aqui é porque você veio procurando ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus. Na ocasião, estamos pregando aqui no Livro de Juízes, uma série de mensagens sobre o Livro de Juízes, que é um livro muito importante, cheio de lições importantes para as nossas vidas. Nós já estamos na nossa quinta mensagem e eu quero convidar você a vir conosco para aprendermos da palavra do Senhor juntos aqui. Certo? Se a mensagem falar ao seu coração, que você possa compartilhá-la com outras pessoas que você entenda que precisam ouvir essa palavra. Tá bem? Então vamos lá? Vamos ler o texto aqui de Juízes, capítulo 3, dos versículos 12 ao 31. Vamos falar hoje sobre a história do juiz Eude. Então, se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, senão você pode acompanhar o texto que está passando aí na sua tela. Lemos assim: Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este deu poder a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, pois havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de fazer uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon foi, derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. E durante 18 anos os israelitas foram dominados por Eglon, rei de Moabe. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gera, homem canhoto. E os israelitas enviaram por seu intermédio o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude fez para si espada de 2 gumes, com um côvado de comprimento e amarrou-a à coxa direita, por baixo da roupa. Então levou os tributos a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois de entregar os tributos, Eude mandou embora os carregadores. No entanto, quando estava junto às imagens de escultura perto de Gilgal, voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei disse: Silêncio! E todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado numa sala de verão particular, e disse-lhe: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou da sua cadeira, Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e cravou-a na barriga do rei. O cabo também entrou com a lâmina, e como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu para o pórtico. Depois que ele saiu, os servos do rei vieram, e quando viram que as portas da sala estavam trancadas, disseram: Sem dúvida ele está aliviando o ventre no seu quarto de verão. E esperavam até ficarem preocupados. Mas o rei não abria a porta da sala. Então, tomando a chave, abriram, e lá estava o seu senhor morto, estendido no chão. Eude escapou enquanto eles esperavam, e depois de passar pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim. Os israelitas desceram das montanhas com ele à frente. E ele lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Eles o seguiram, tomaram o lugar de passagem do Jordão, que leva a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos fortes e valentes, ninguém escapou. Assim Moabe foi subjugado por Israel naquele dia, e a terra teve sossego durante 80 anos. Depois dele, levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações neste momento. Derrama a tua graça e abençoa cada pessoa que está vendo essa mensagem, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor transforme cada vida em nome de Jesus. Nós temos visto como o povo de Israel se afastou de Deus, né? A geração ali que entrou com Josué na Terra Prometida foi uma geração que aprendeu a adorar a Deus, a religião que Deus
revelou a eles ali no deserto como é que eles deveriam fazer, e eles estavam bem sintonizados. Porém, ao entrarem na terra, eles cometeram um erro. Ao invés de expulsar as pessoas que estavam lá, eles acabaram sendo coniventes em deixar as pessoas lá, e aquilo foi uma desobediência ao Senhor. E aí, quando Josué e os anciãos morreram, eles perderam a referência. Surgiu ali, como diz no capítulo 2, uma geração que não conhecia o Senhor. E aí, eles perdendo a referência dos anciãos, começaram a buscar referências ao redor e encontraram aqueles povos os quais eles não tinham expulsado. E como disciplina de Deus para eles, Deus não permitiu mais que aqueles povos fossem expulsos da terra. E ali ficou como para que eles perturbassem Israel e disciplinassem Israel. Então o período ali entrou num verdadeiro ciclo, né? Israel entrou num ciclo ali onde eles apostatavam contra Deus, vinha um opressor, aí depois eles se arrependiam e Deus mandava um libertador, até que aquele libertador morria e começava tudo de novo. Hoje, o destaque é um juiz chamado Eude, né? Por isso o tema de hoje é Eude, um herói inesperado, e vamos entender por que ele é um herói inesperado. Então, primeiro vamos ver aqui a apostasia e a opressão que veio sobre Israel, né? Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este deu poder a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, pois haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de fazer uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. E durante 18 anos os israelitas foram dominados por Eglon, rei de Moabe. O ciclo vai ser sempre esse: Israel abandonando a Deus para servir aos outros deuses. E é interessante, como nós vimos na mensagem passada, eles trocaram ao Deus de Israel por Azera, né? Azera, uma deusa toscamente esculpida num topo de madeira e fincada lá no chão. Então, troca a Deus por bobagem. É assim que é a nossa vida também. Muitas vezes, quando a gente troca a Deus, não é por nada importante. Tem até algumas coisas que são importantes para nós, tudo mas geralmente não é por nada de muita importância, é por coisas bobas. Então a gente troca Deus por um jogo de futebol, a gente troca Deus por uma série de TV, a gente troca Deus por um celular, uma rede social. Então a gente troca Deus por bobagens, por bobagem. E assim não era diferente ali com o povo de Israel. Então ele volta a fazer mal, o que era mal aos olhos do Senhor, porque eles voltam à idolatria, à adoração dos falsos deuses, como já vimos a adoração dos Baalins, ou dos diversos deuses que havia naquela terra. Então, o texto diz que Deus deu poder a um rei chamado Eglon. É interessante que o nome Eglon significa grande javali ou porco gordo, né? Então, ele era moabita ali e ele vai contra Israel com o poder dado por Deus, porque a opressão vinha pela permissão de Deus. Veja, de um lado, o povo da terra só podia ser expulsado pela força de Deus, porque Israel não tinha força para expulsar o povo. Por outro lado, os povos da terra só podiam tocar em Israel quando Deus permitia que isso acontecesse, como disciplina para o povo. E Eglon ali não foi sozinho, se juntou com os amonitas e amalequitas e investiu contra Israel, derrotou Israel, e aquela opressão durou 18 anos. Na mensagem passada, quando falamos de Otiniel, a opressão ali foi 8 anos. Aqui já aumentou 10 anos, né? Foram 18 anos de opressão. Quando abandonamos a Deus, o inimigo é sempre fortalecido para nos derrubar. Então, toda vez que a gente se afasta de Deus, o inimigo ganha força. Ganha força de nos atacar, né? O mundo ao nosso redor ganha força. O diabo ganha força. O nosso velho homem ganha força. Então, cada vez que a gente se afasta de Deus, é isso que acontece. Nós precisamos tomar cuidado para não
andarmos distantes do Senhor. Quando Israel se afastou, Deus deu força ao inimigo. Diz o texto, né? No versículo 1 diz: E este deu poder a Eglon, né? Eglon recebeu poder da parte de Deus para derrotar os israelitas. A disciplina de Deus para eles. Então, nos afastar de Deus não é um bom negócio. Nós fortalecemos o inimigo. A segunda coisa aqui é que nós já vimos a apostasia e a opressão que Israel sofreu, mas aí vem o momento do arrependimento. Lembra do ciclo lá, né? O arrependimento e a libertação inusitada. Por que inusitada? Não, o inusitado aqui não era pela desconfiança de Deus, mas a gente vai ver um detalhe aqui. Então, os israelitas voltam a clamar a Deus, né? 18 anos ali de opressão, sofrimento, pagamento de tributo, numa terra já pobre, eles tinham que pagar ainda mais tributo aos seus dominadores, né? Aos seus opressores, aos moabitas. Então Deus levanta o homem chamado Eude, que é um herói aqui improvável. E por que ele é improvável? Veja, diz assim o versículo 15: Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gera, homem canhoto. Por que a Bíblia destaca o fato dele ser canhoto? Porque quando a gente lê esse texto, a impressão que a gente tem é que, quando a gente fala em alguém canhoto, é alguém que escreve com a mão esquerda, né? Não escreve com a direita, como é o mais comum, mas escreve com a mão esquerda. Mas a expressão aqui ganha um outro significado. Nas escrituras, a mão direita era uma mão de destaque, porque era a mão que impunha a espada, era a mão onde você criava habilidade para movimentar a espada. Obviamente, tem as pessoas que têm a habilidade ali com a mão esquerda, como a gente conhece hoje, que eram canhotos, mas normalmente com a mão direita. E outra coisa, quando se fala em direita, por exemplo, é como a gente diz assim, no nosso ditado popular: fulano é meu braço direito, quer dizer, é uma pessoa importante e fundamental para o meu trabalho ali, a minha situação ali. E quando a Bíblia fala da direita, fala, por exemplo, de estar à destra de Deus, à direita de Deus, é uma posição de honra importante, né? Que Jesus subiu aos céus e está sentado à destra, à direita de Deus. Então, falar do lado direito, da mão direita aqui, é uma coisa extremamente de destaque aqui nas Escrituras. Então, possivelmente, qual é a questão aqui? Possivelmente, Eude não tinha a mão direita, ou a mão direita dele era atrofiada. Então, ele era alguém com deficiência, né? Uma pessoa com deficiência. E por isso esse destaque, ele era canhoto. Então, o que é que Eude faz, né? Deus levanta Eude ali e ele se prepara para levar os tributos de Israel para o rei Eglon. Ele vai levar esses tributos em nome de Israel. Então, ali era ouro, era prata, era especiarias, era o que Israel produzisse ali, era levado uma parte dessa produção para entregar aos inimigos, né? Então, ia ali aquele monte de jumento, carregando coisas e tal. Então, ia uma comitiva ali levar, e quem estava liderando essa comitiva era Eude. Só que ele montou um plano. Ele fez uma espada de mais ou menos uns 40 centímetros, de 2 gumes, né? Ou seja, corta dos dois lados, e colocou na perna, escondido na perna direita. Veja, uma espada geralmente era colocada na perna esquerda, porque você pegava cruzado, né? Então você levantava a espada pegando assim cruzado. Então a espada estaria na perna esquerda, mas ele coloca na direita. Lembra que possivelmente a mão direita dele não servia muito. Então ele coloca na perna esquerda e aí fica escondido e as pessoas nem estão procurando a espada ali, que tivesse alguma espada ali. Então, como era uma espada curta também, ele escondeu fácil ali na sua perna. Então, ele se preparou ali para libertar Israel dos moabitas.
E o que é que ele faz para isso? Quando ele chega para entregar, ele ludibria o rei ao chegar perto das imagens. E ele diz ter uma mensagem secreta ao qual o rei se interessou em ouvir, pensando tratar-se de uma mensagem dos deuses. Veja o que é que o texto diz aqui. Versículo 18. Depois de entregar os tributos, Eude mandou embora os carregadores. Então aquela comitiva que ele levou foi dispensada. No entanto, quando estavam junto às imagens de escultura, perto de Gilgal, voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. Veja, ele usou ali aquele momento de estar próximo às imagens para, como dizer assim, os deuses estão mandando uma mensagem para o rei. E aí o rei ficou extremamente curioso em ouvir, porque para o rei aquelas imagens eram a sua defesa. Eram aqueles deuses que defendiam o rei. Não sabia ele que aqueles deuses nem sequer existiam. Então, quando Eude usa aquela situação, é como se ele estivesse dizendo: olha, os deuses que te protegem, têm uma mensagem para ti. E imediatamente ele grita: silêncio! E aí dispensa todo mundo que está ali, fica só ele e Eude. Era tudo o que Eude queria. Então ele disse que ali que tem uma mensagem dos deuses para ele e ele fica sozinho com Eude. Agora, a Bíblia também destaca que o rei era muito gordo, lembra? Eglon significa grande javali, o porco gordo, né? Ele era muito gordo. Ele levantou-se de sua cadeira, né, para receber a mensagem e acabou tendo uma espada cravada no seu estômago. Então, Eude enfiou a espada quando estava próximo ali do rei falando, pegou, eu imagino, sem que o rei percebesse, porque ele puxa da perna direita e ele enfia aquela espada na barriga do rei, de forma que ele faz tanta força ali, tanta força, que a Bíblia diz que até o cabo entrou ali, né? E quando entrou, ele deixou a espada lá e a gordura se fechou, então não houve aquele sangue jorrando à vontade, porque estava com a espada que ficou lá. E aí ele sai, né? Ele sai daquela sala, tranca a sala e volta pelo mesmo caminho por onde ele veio, ali pelo meio dos deuses e tal. Mas os soldados, percebendo a demora e vendo a porta trancada, achavam que o rei, como diz as escrituras no versículo 24 aqui, diz que ele estava aliviando o ventre, né? Em algumas versões, quando vai falar dessa questão disso, cobrindo os pés, né? São expressões para falar sobre que ele estava indo no banheiro, né? E ali eles já estavam acostumados com o rei, e ali ficaram esperando, talvez o rei já demorasse ali, fazendo aquele serviço dele ali. Enfim, o fato é que eles estavam acostumados, mas aí demorou. E aí eles foram lá e abriram a porta e viram que o rei estava morto. Era tarde demais, não tinha mais o que fazer pelo rei. Enquanto isso, Eude está reunindo o exército de Israel. Eles descem até o Jordão, algo que me parece aqui numa passagem curta, né? Fecham os espaços para que os inimigos viessem afunilados, né? E ficassem mais fácil de atacar. E ali tem 10.000 homens que são mortos. E é interessante que o texto diz que eles eram homens fortes e valentes, né? Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos fortes e valentes. Ninguém escapou. Ou seja, eles foram mortos, mesmo sendo fortes. Por quê? Porque no final das contas, mais uma vez, não é a derrota e a vitória, não é pela força de Israel, é pela força de Deus. É Deus quem dá a força e quem liberta Israel ou permite que o inimigo o cerque, né? O cerque. Então, a terra aqui descansa. Veja, o herói improvável, aquele homem com deficiência, que ninguém esperava e que por isso ficou sozinho com o rei, foi o homem que libertou Israel e libertou Israel pelo maior período possível. Porque, mais uma vez, não é Israel que tem a força, não é o herói que tem a força, é Deus que tem a força. É Deus quem liberta, é Deus quem faz a obra.
Então, nós devemos confiar nele e colocar toda a nossa expectativa e nossa esperança nele. Eude é parecido com Jesus. Isaías diz que Jesus não tinha formosura, né? Não era atraente. As pessoas o rejeitavam por conta da sua beleza, né? Seu porte físico e da sua beleza. As pessoas o rejeitaram. E se a gente for olhar durante toda a história, o que Deus usou de pessoas que não eram nada, né? Para ser alguma coisa, para transformar o mundo. Então, nesse sentido, está muito dentro da característica de Deus. Deus, o poder vem de Deus e não de nós, e não do herói, e não do homem de Deus, ou até mesmo do povo de Deus. O poder vem de Deus. E aí ele faz da sua forma, né? Então Deus usa qualquer um que ele queira, né? E do jeito que ele quer. É Deus quem usa e é Deus quem faz. Ok? Agora, Deus não só usa pessoas inusitadas, mas usa instrumentos inusitados. E aqui vai o último versículo desse capítulo, versículo 31, que fala de um outro personagem aqui, que é Sangar, que é um outro juiz e que a gente só tem esse versículo falando, então não tem muitas coisas para dizer sobre ele. Né? Versículo 31 diz: depois dele levantou Sangar, filho de Anato, e matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então Deus não só usa a pessoa inusitada, mas o instrumento inusitado. Né? Por quê? Como eu disse, essas são as únicas informações que nós temos sobre Sangar. E a informação consistente aqui é que diz que ele usou uma aguilhada de bois. Ele usou uma aguilhada de bois para matar 600 filisteus e libertar Israel. Aguilhada de boi é aquele arado, né? Que tem dois negócios assim para os bois arrastar e tipo uma agulha assim grande, né? Que vem arrastando e fazendo aquele buraco ali para se colocar as sementes. Então a aguilhada é de boi, que não é um instrumento de guerra. Não é um instrumento de batalha, mas foi o instrumento inusitado usado por Deus nas mãos de Sangar para matar 600 filisteus. Então veja que Deus libertou Israel não só através de um herói inusitado, mas também usando o instrumento inusitado. Porque a libertação não vem de homens, a libertação vem de Deus. É Deus quem liberta. Né? É Deus quem traz essa liberdade. Então, nesse sentido, nós precisamos confiar no Senhor e na sua obra em nossas vidas. Então, algumas aplicações aqui para a gente fechar. A primeira coisa que nós podemos aplicar aqui é que nós não podemos dar força ao inimigo nos afastando de Deus. Cada vez que nos afastarmos de Deus, o inimigo vai sempre ganhar mais força. E quem são os nossos inimigos? Né? É o diabo, o mundo e nós mesmos, a nossa carne. Então, todos eles ganham força contra nós quando nos afastamos de Deus. É importante que nos mantenhamos em comunhão com Deus. Segunda coisa, nós devemos lembrar que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Então, Deus usa o que é fraco, o que é frágil. Não importa quem você é, o que importa é o Deus a quem você serve. Porque a força não vem de você, vem de Deus. 1 Coríntios 1, de 18 a 20, ele fala disso, né? Deus pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. Então, busque estar em comunhão com Deus, porque não é a sua força, é a força de Deus. E terceiro, nós não podemos esperar nos libertar dos inimigos por nossas próprias forças. Não sou eu, é Deus quem faz. Então, nos coloquemos nas mãos do Senhor. Mantenhamos a nossa comunhão com Ele, porque aí o inimigo não vai ter força. E não importa se o inimigo é um gigante, né? Com muita força. Não importa, porque não é a nossa força que vai vencer. É a força de Deus. Amém?
Deus esteja conosco, que Deus esteja com você e que a nossa comunhão com Ele esteja sempre firme e forte, para que possamos estar preparados para as lutas que temos diariamente contra os inimigos de nossa alma. Amém? Deus abençoe a você. Vamos orar e vamos pedir a Deus por essa proteção que só Ele pode nos dar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua proteção em nossas vidas. Derrama a tua graça, cuida de nós. Se com a nossa comunhão contigo, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a viver próximo a ti, porque é o Senhor quem nos dá força para vencer essa vida, para vencer os inimigos de nossa alma, para nos aproximar cada dia mais do Senhor. Derrama a tua graça, conduz a cada um dos que estão aqui ouvindo essa mensagem, transforma as suas vidas. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até a próxima. Deus o abençoe.